Sejam bem-vindos a mais uma edição do Porto e Negócios. Hoje recebemos o CEO da DP World Brasil, Fábio Siquerini. A pauta é ampla e estratégica. Vamos falar sobre os novos investimentos no terminal da DP World em Santos, as perspectivas para esse ano de 2026, além dos avanços na logística end-to-end e também sobre diversificação de negócios e projetos voltados à sustentabilidade, automação e inovação operacional. Também vamos abordar a questão dos gargalos de acesso ao Porto de Santos, os desafios de infraestrutura e a crescente relevância da multimodalidade para ampliar a competitividade e logística do país. Também faz parte desta edição o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Fábio, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigado, será um prazer. Técio, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigado, eu agradeço o Siquerini ter aceito o nosso convite. Siquerino, vamos começar o nosso bate-papo pelo vultuoso investimento, né, feito pela DP World, talvez o maior dos últimos anos, né, no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse 1,6 bi, né, em quais etapas e para onde esse recurso está sendo direcionado nesse momento. Tá bom. Bom, são duas fases importantes de expansão de capacidade, né? A primeira delas é um investimento de 450 milhões de reais, que está aí já caminhando para a conclusão, que ele nos permitirá passar de 1,3 milhão de TEUs de capacidade para 1,7 milhão de TEUs. Então, essa expansão significa 190 metros a mais de berço, e isso vai estar concluído em agosto desse ano. Aí chegam já 2 portainers, para justamente permitir que a gente consiga fazer essa capacidade. Aí, na sequência, a gente já emendando com essa expansão, a gente parte para 2,1 milhões de TEUs. Aí são mais 1,6 bilhão de reais. Aí implica em construir mais 2 berços, né? E trazer mais 2 portainers e mais alguns equipamentos de apoio de pátio. São 15 RTGs, 40 ITVs, que vai nos permitir mudar a capacidade, né? No início nós começamos a operar com 1,1, 1,2 milhão de TEUs e agora a gente já salta para 2,1. Então é um avanço significativo de capacidade. Para chegar até esse 2,1, qual é a expectativa de tempo de obra? Olha, a gente tem a expectativa de construção mesmo segundo semestre de 2028. Isso já está concluído e operacional. É claro que às vezes a gente erra um pouquinho nas previsões, né? Mas a expectativa é que ainda durante o ano de 28 a gente já consiga estar operando com a capacidade anualizada de 2,1. Técio, um investimento desse tamanho demonstra a confiança da DP World no mercado brasileiro. Eu digo não só, né, Nathalie? Acho que a pressão da demanda em cima da falta de capacidade, não só em Santos, mas acho que na costa brasileira, acho que é preemente aí a pronta resposta da DP World em aumentar a capacidade para atender esse mercado, né? Eu digo assim, se a gente for fazer uma conta simples aqui, o fato desse ativo estar preparado para atender essa demanda em 28, nós estamos falando que ele está pronto antes do TECON 10 sair do papel. Ou seja, se tem demanda batendo e pressionando, e tem, né? A gente falou aqui no começo na primeira edição, né? Da temporada, o algodão está batendo lá em Itapuá, batendo em Paranaguá, o café está olhando outras soluções logísticas, ou seja, quem entregar capacidade no curto prazo vai capturar a demanda e vai topar. Todos esses investimentos, Fábio, focam na excelência da entrega para o cliente final, certo? Sem dúvida, sem dúvida. É porque o que a gente tem observado, bom, primeiro eu acho que é importante a gente mencionar que durante muitos anos, né, os investimentos da DP World no Brasil estavam parados. Sim. Né? Hoje a gente entende que tem uma oportunidade, né, como o Tércio colocou, você tem um mercado hoje que precisa de uma capacidade adicional. A gente entende que o momento do país também é um momento que avançou muito as questões de segurança jurídica, estabilidade regulatória, melhorou muito. Acho que ainda tem um caminho, mas melhorou bastante. Isso permite com que o nosso acionista comece a ver o Brasil com uma grande oportunidade de investimento. Eu acho que os clientes hoje, os exportadores, eles estão sofrendo, né, com a falta de capacidade em Santos. A gente ouve vários segmentos, né? Você comentou algodão, a gente vê o café.
eles estão reclamando dessa capacidade. Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de trazer esse investimento e criar um ambiente, né, que no final das contas vai gerar mais competitividade para o produto brasileiro no exterior. Então, acho que esse é o grande objetivo. Então, eu acho que as coisas estão se alinhando, ou já se alinharam, né, que permitiram que o investimento fosse aprovado e estão em curso agora. Isso. A previsibilidade regulatória e a segurança jurídica é o que o investidor estrangeiro mais busca para ter confiança na hora de depositar o seu dinheiro. Sim, mas aqui eu acho que o fato da DP World ela estar num sistema regulatório, né, de terminal privado, qualquer eventual mudança no jogo? Mau planejamento do investimento acaba sendo responsabilidade 100% do privado. Então, essa certeza do investimento ela está associada justamente a essa demanda, essa pressão, essa insatisfação do exportador numa boa qualidade de serviço, o nível de serviço, que a gente comentou, né? Sim. E eu acho que aí onde está pegando. Se você tem uma infraestrutura, e mais uma vez, não estou falando de preço, sim, eu estou falando de nível de serviço. Sim. De qualidade de entrega. O que o exportador quer é previsibilidade, ele quer saber que o container dele, na hora que ele quer ter um gate-in, ele quer ter lá a possibilidade de colocar o container, depositar o container dele dentro do terminal e que o navio vai atracar no dia tal e vai levar a carga dele para o mercado final. E com data de chegada e desembarque. Sim, porque no final, o que o cliente quer? Ele quer entregar o produto dele, ele quer honrar os contratos de exportação e não quer ficar pagando o custo extra da carga parada em Santos. Então, e aí precisa de capacidade. Fábio, ampliar a capacidade é relevante, mas a Interlândia, para que esse aumento seja possível, a chegada e a saída, e a gente aí está falando de acessos, né? É um grande desafio. Sim. Como é que a DP World acompanha esses gargalos que existem, né? Existem já algumas posições frente a obras que estão sendo estudadas, mas a gente sabe que são obras estruturantes que não acontecem da noite para o dia. Bom, eu acho que aqui vale citar uma coisa interessante, que o que permitiu também trazer esse investimento para ampliar a capacidade de container foi um direcionamento estratégico que nós tomamos há, 7, 8 anos atrás. Sim. O primeiro deles foi transformar o terminal num terminal multipropósito. A diversificação de carga, quando nós trouxemos a celulose, e já identificando que para um volume do tamanho, né, da celulose, era importante você ter um acesso ferroviário. Sim. Então hoje, a gente movimenta cerca de 5 milhões de toneladas anuais de celulose, 100% por ferrovia. Então isso mostra que é possível você crescer se você conseguir ter um acesso à Interlândia que permite você trazer a carga no volume que você precisa, no tempo que precisa. A outra etapa de investimento importante, e foi parte da decisão estratégica, foi fechar o contrato que nós fechamos agora para a construção de um terminal de grãos e fertilizantes. Com a Rumo. Com a Rumo. São 12 milhões e meio de toneladas, entre grãos e soja e milho para exportação, fertilizantes e importação. E não vou falar que é 100%, porque esse é um mercado que não opera 100% no ferroviário, mas cerca de 80%, 85% é ferroviário. É ferroviário. Então, esses dois exemplos mostram que é possível você adicionar capacidade se você souber reequilibrar, né, a matriz logística. Então, o que nós estamos fazendo? Na hora da construção do terminal de grãos e fertilizantes, a gente já tem previsto um desvio ferroviário dedicado para carga containerizada. Isso vai permitir que a gente tenha acesso direto da Interlândia via carga containerizada pela ferrovia. É fato que hoje o movimento de ferrovia, de contêineres pela ferrovia é de 2 a 3% do volume total. É muito pouco. Mas se você cria esse acesso, você começa a criar um incentivo para que a carga venha. Porque em vez de a carga descer o exportador e ter que fazer um pré-stacking de 1 semana, 10 dias, adicionando custo na cadeia, ele poderia descer direto pelo modal ferroviário. Né? Ele não vai competir com os gates de entrada, ele não vai precisar enfrentar todo o congestionamento da estrada que tem hoje. Né? Então, eu acho que isso cria um canal de acesso pronto para receber. E nós estamos fora da ferrovia interna do Porto de Santos. Exatamente, isso que eu, inclusive, isso é um facilitador. Questionar para o Técio. São obras distintas. São obras distintas. A gente não depende dessa obra na margem direita. E você tem a questão existe operador ferroviário
que está com meta de aumentar os volumes de container no trilho, né? O Abrado é um exemplo disso aí, então assim, é meta ali da unidade de negócio fazer bater esses recordes. E obviamente quando você tem um terminal de container que está abraçando a causa ferroviária, juntou a fome com a vontade de comer, né? Coisa que, por exemplo, no Tecondege não está sendo muito claro, assim, existe a opcionalidade, a opção de fazer o investimento do acesso ferroviário, né? Na sua visão, deveria ser um ponto obrigatório dentro, por exemplo, da modelagem do edital? Eu acredito que tem que ter, porque o que acontece no Tecondege, se você tira o acesso ferroviário, você aumenta a estática. Sim. Então, o grande ponto é que tipo de modelo de terminal a gente vai escolher. Vai ofertar para o mercado. Sim. Né? Se você oferta com menor capacidade de armazenagem, tem que rever os valores de armazenagem do projeto. Mas, se a gente vai com uma política de descarbonização da nossa logística, deveria ser mandatório o acesso ferroviário. Né? Aliás, falando em descarbonização, quando a gente fala de modal ferroviário, hoje, sem dúvida nenhuma, o modal mais ambientalmente correto. No terrestre, né? No terrestre, exatamente, no terrestre. Dentro dessa experiência, Fábio, que você acabou colocando, e também na tua visão de especialista, o que falta, não só em Santos, mas vamos pensar na cadeia portuária brasileira, para que essa realidade seja replicada em outros portos e aí a gente tenha, de fato, um movimento que incentive a carga sair pelo ferro. Olha, eu acho que no agronegócio, a carga já reúne todas as condições necessárias para migrar para o ferroviário. Eu acho que o que falta é você ter maior conexão das ferrovias ao porto. Então, a gente vê as obras lá, Fiol e outras ferrovias, né? Portos que não têm esse acesso, né? Sim. Você tem lá um ramal que vai lá para Pecém, mas não tem o ramal que vai para Suape. Você precisa conectar o porto de Salvador, Aratu. Então, todas essas conexões, né, da nossa costa com a Interlândia precisa de investimentos. São investimentos de longuíssimo prazo. Então, aí você precisa ter estabilidade regulatória, tudo isso. E precisa ter um programa que seja incentivo de longo prazo. Né? Porque não dá para você... Não são investimentos que você consegue pagar em 10, 15 anos. Precisa ser de longo prazo. Eu acho que em Santos a carga já está aqui, né? O que você precisa mudar, além do investimento, né, de ter o investimento, é você mudar também o posicionamento das empresas em perseguirem uma mudança do modal. A sua avaliação ainda estão acomodados nessa questão do rodo, demanda mais planejamento. O rodoviário, ele é um modal, vamos dizer, talvez mais fácil, porque a gente conhece melhor o modal e você consegue aí levantar o telefone... Horas depois você tem um caminhão na tua porta. Sim. O planejamento para você colocar uma carga na ferrovia ou numa cabotagem é um negócio um pouco mais complicado, né? Então eu acho que sim, tem um caminho a ser percorrido nesse sentido. Agora, precisa do investimento para você criar essas conexões. Se você não tiver esse incentivo de criar as conexões, toda a capacidade adicional que você coloca na ferrovia, ela acaba indo para o agro. Porque é o segmento que mais cresce hoje. Sim. Né? Ele absorve toda a nova capacidade. Então, o que o Tércio colocou, algumas ferrovias, elas têm como no contrato, na renovação do contrato, a obrigatoriedade de adicionar containers movimentados. Isso é bom. Sim. Né? Porque nós tínhamos lá o PNL 2035, que exatamente. previa um reequilíbrio da matriz, não aconteceu. Agora está vindo o PNL 2050. E a gente continua no mesmo cenário. A gente não vê o incentivo para que a mudança aconteça de fato. A gente tem um problema que eu acho que é de origem, né, no setor ferroviário brasileiro, que primeiro, quando a gente compara o Brasil com países com dimensão continental semelhante, o Brasil tem um indicador de de comprimento de ferrovias por área coberta muito pequeno. Muito pequeno, é mínimo. E quando a gente compara o Brasil com países que têm o mesmo índice de desenvolvimento econômico, também a gente tem números pífios. E para piorar, você tem um modelo regulatório de concentração de malhas ferroviárias que não se interligam. Então você tem baixa cobertura do modal ferroviário,
você tem uma concentração das malhas em 3 grupos e que não tem interligação. Santos é uma exceção. Tá? Aliás, a FIPS é uma exceção, não é um contrato de exceção. E mesmo assim, ainda a Rumo tem 75% dos volumes em Santos. Somado a isso, o modelo de exploração, que é o concessionário, ele cuida da infraestrutura e ele provém o material rodante, ou seja, o meio de transporte. Tudo bem que existe o direito de passagem, mas ainda é algo nebuloso em termos de regulatório, né? Isso tudo acaba forçando cada investimento tem que se pagar com a carga originada de ponta a ponta. E aí é onde o porquê que o agro acaba mandando nesse modal. Com certeza. Porque quando você tem aí uma fábrica de celulose que entra com 5 milhões de toneladas, com 4 milhões de toneladas, você começa a dar viabilidade não só ao short line, mas ao material rodante e o investimento no longo curso ferroviário. Sem dúvida. A soja de Rondonópolis, idem. Quando a gente fala da originação de Uberaba, do Triângulo Mineiro, também vindo parte para Santos, parte para o Espírito Santo, também você tem as viabilidades. E aí o Fábio trouxe aqui o exemplo do Aratu, o exemplo do Suape, que são ligações ferroviárias importantes para serem consolidadas, só que essa conta não fecha. Daí você precisa de prazo, né? E aí é onde o container tem dificuldade de entrar. E aí você também precisa de vontade política. Também, né? Não sejamos hipócritas, que é necessário que haja incentivo para haver investimento. Além, óbvio, da previsibilidade e da segurança jurídica. Mas assim, na Europa o ferroviário existe porque ele é subsidiado pesadamente pelo Estado. Então, assim, aqui no Brasil deveria seguir o mesmo modelo e tem algumas diferenças, né, Fábio? Assim, o modelo europeu, o governo ele provém a infraestrutura, né? E cada empresa explora o material rodante. Estados Unidos é a mesma coisa. Exatamente. Então, você tem, por exemplo, em Geórgia, na porta da Geórgia, em Savannah, você tem 3 empresas ferroviárias oferecendo serviços diários de transporte de container para qualquer lugar dos Estados Unidos. Na verdade, o Brasil lá atrás cometeu o erro, né, de deixar as ferrovias... Imagina você tem no terminal de Deep World 3 empresas explorando o serviço de transporte de containers para qualquer lugar do país. O quanto que você dá um boom no terminal em termos de operação. Né? Mas tem chão ainda, né? Tem chão. Eu acho que os passos estão sendo dados, mas poderiam ser dados com mais velocidade. Né? Eu acho que o planejamento, a questão do prover antes de receber, é o que a gente sempre fala. Infraestrutura antes da demanda. Infraestrutura antes da demanda. A gente faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta e nesta edição recebemos o CEO da Deep World Brasil, Fábio Siquerini. Também participa do Porto e Negócios o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Siquerini, a gente falou no bloco anterior a respeito da parceria feita com a Rumo para a construção de um terminal de grãos e fertilizantes. Como está o andamento das obras? Bom, ainda tem, assim, algumas etapas já foram iniciadas, né? Mas as etapas principais a gente ainda está dependendo do licenciamento ambiental. A gente sabe que hoje esse é um desafio, né? Em qualquer projeto de infraestrutura no Brasil, o licenciamento ambiental demanda um certo tempo, né? Eu acho que esse é um dos pontos que todo mundo está trabalhando em cima disso, mas esse é um ponto de melhoria importante. Eu acho que a gente vai conseguir acelerar muito os investimentos se a gente tiver mais celeridade nesse processo. Mas, enfim, eu acho que agora estamos na etapa final e tão logo tenhamos a licença, as obras vão ganhar velocidade. E aí nós estamos falando de mais ou menos uns 24 meses de obra, mais ou menos. A ideia é que no início de 2028, no primeiro semestre, com certeza, a gente esteja com o terminal operacional já, 100%.
Técio, qual que é o impacto de todos esses investimentos da DP World quando a gente faz uma análise do mercado portuário brasileiro? Eu acho que o primeiro gol aqui foi a questão ferroviária, né? Como o Fábio trouxe no primeiro bloco. A gente está com um problema crítico de acesso rodoviário. Sim. Não precisa ser santista para olhar a entrada da cidade todos os dias, né? Todos os dias. Mas quando você toma como estratégia o fortalecimento do transporte ferroviário em todos os seus 3 pilares operacionais, que é o caso da DP World, dá segurança na questão do acesso terrestre, né? Lembrando para o nosso espectador que quando a gente faz cálculo de capacidade portuária, a gente usa um tripé, que é justamente a sua conexão do terminal com a Interlândia, ou seja, a sua capacidade Sim. de expedição e recepção, a sua capacidade estática de armazenagem, que na verdade, é um efeito sanfona entre essa capacidade terrestre com a capacidade de berço, de cais. Sim. E aí, o único mapeamento aqui de atenção que a DP World tem que ter é a questão do acesso aquaviário, ou seja, brigar pelo aprofundamento do canal, que é uma coisa que a gente está discutindo aqui há muito tempo, né? Até porque nessa questão do aprofundamento do canal, quando você tem um terminal multipropósito operando granel agrícola com container, aí é com o interesse da disputa, né, da carga agrícola com container, no estofo da maré, passa a ser importante que toda a carga acesse o canal em qualquer condição de maré, em qualquer hora do dia, né? E aí você tem, obviamente, as regras de atracação. Então, você ter um terminal que está bem dotado do acesso hoje ferroviário é um upside no ambiente santista hoje, dentro da criticidade que a gente tem, né? O aprofundamento do canal é um grande desafio, né? A gente tinha aí a expectativa da concessão acontecer antes de Itajaí, já veio a notícia de que muito provavelmente a concessão de Itajaí saia antes e a do Porto de Santos fique para o final do ano. Qual a leitura da DP World quando a gente pensa que só no fim de 2026, talvez, a gente tenha uma concessão que permita, se chegarmos dos 15 para os 16, dos 16 finalmente para os 17? Olha, a vinda dos navios maiores não vai esperar o canal ter a profundidade que precisa. Sim. Os navios virão. E aí eu acho que o grande protagonismo do Porto de Santos fica em risco, porque esse navio ele vai atracar em algum porto brasileiro. Sem dúvida. Então, se Itajaí tiver melhor condição, ele vai para Itajaí, e seja onde for. Itapoá. Itapoá. Então, a carga ela vai acabar sendo escoada para o porto que oferecer a melhor infraestrutura. Né? A questão de como você está preparado, né? da conectividade terrestre, aquaviária, né? E que tiver estrutura para operar todos esses terminais, esse volume. Os navios ficando maiores, eles vão acabar elegendo os hub portos, os portos concentradores de carga. E se aqui não tiver condição do seu primeiro porto, não vai ser. A gente vai perder volume, ou chegamos num nível em que não adianta você adicionar capacidade, se você porque não tiver condição. Você não tem condição de trazer aquela capacidade. Então, eu acho que é um sério risco, isso é um atraso para o Porto de Santos, é uma perda de oportunidade. Hoje a gente trabalha muito próximo da capacidade do porto, capacidade nova está para acontecer, mas será que a carga vem se você não tiver condições de escoamento? Porque você vai travar tanto no canal de acesso, quanto no acesso terrestre. Exatamente. Porque a Anchieta e a Imigrantes... já estão saturadas. Está bem saturada, né? Falar que exato. vai saturar... Não, a gente sabe. E uma terceira via, o que 8 for... 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Então, se você colocar um crescimento médio de 4,5% ao ano, já sabe o que vai acontecer. E 4,5% está sendo humilde, porque se você for pegar a série histórica, é acima de 5, 6% o crescimento. Imagina, a gente estava em 2021, quando a gente fez um PDZ, que estava estimando em 240 milhões de toneladas para 2040. 2040. Pelo volume que a gente tem... Já estamos com 185 mil em 2026. Né? 2026. 240 milhões deve bater mais 5 anos. E quando nós estivemos no Porto de Itapoá, que fez uma modelagem, vamos dizer assim, inédita no país, né? Uma parceria
público-privada, que deu muito certo. O CEO do Porto foi muito claro em dizer que navios de 17 metros chegam ainda este ano por lá. Sim. Concluídas as obras na Bela de Bapitonga, Itapuã vai estar habilitado a receber. Na verdade, sim, o navio chega. A questão ele não chega 100% carregado. Ele tem que chegar carregado. 100% carregado. Ele tem que chegar carregado. Então não adianta falar que ele chega, né? Então, assim, tem muito porto que está fazendo marketing que chega. Não, mas tem que chegar carregado. As operações que tiveram com 366 no Brasil foram para reposicionamento de vazios. O que é muito ruim, né? Exatamente. Então, assim, e aí é um ponto importante, né? Se a gente não consegue, de fato, aprofundar o Canal de Santos, nós estamos falando de 3 terminais, né? BTP, DP World e Santos Brasil. Santos Brasil. Com investimento, os 3 com investimentos em curso. Sim, né? Volumosos, né? A BTP também investindo em requalificar o terminal com mais equipamento, aumentar pilha, DP World aumentando o berço, mais equipamento, mais RTG. A Santos Brasil também com a mesma linha. Quer dizer, os 3 terminais ampliando capacidade e o canal não acompanha. E outra, e um 4º terminal para entrar no game. Você vê, nós estamos falando dos investimentos que a Deep Road recebeu aqui no Brasil, que o terminal recebeu. Sem contar os investimentos iniciais, né, que passaram de 2,4 bilhões, mas aí você tem que ver a conversão do dólar naquela época e tal. Mas era um terminal de 1,2 milhão de TEUs de capacidade. Exato. Daí para cá, foram mais de 5 bilhões de reais em investimentos. Foi expansão para 1,7, a expansão para 2,1, o terminal de celulose e o terminal de grãos e fertilizantes. Então, depois de um terminal pronto e operacional já com 1,2, são mais de 5 bilhões que você adiciona ao terminal. Sim. Então, é um investimento significativo e eu reforço, hoje a gente não está 100% dependente do container, porque lá atrás tomamos uma decisão estratégica de ser multipropósito. De ser multipropósito, né? Porque senão hoje você estaria refém, você estaria investindo num terminal, criando uma capacidade... Sem capacidade de escoamento, de recebimento e de armazenagem. Exatamente. E que o navio não ia chegar com toda a sua capacidade. A somatória das capacidades individuais dos terminais depende muito da questão dos acessos, né? Então, a gente precisa fazer a lição de casa e rápido. Exato. Bem rápido, a gente já está bem atrasado. Fábio, dentro desse aporte de 1,6 bi, certamente tem muita automação e tecnologia embarcada. Como os colaboradores estão sendo capacitados para que esses novos equipamentos sejam operados com segurança, em primeiro lugar, e no máximo da sua capacidade? Bom, primeiro que a gente está fazendo uma onda muito forte de eletrificação dos equipamentos atuais, né? Isso do ponto de vista de operação não muda muito, mas muda em você ter pessoas qualificadas, principalmente na área de manutenção desses equipamentos. Isso ainda é um desafio aqui no Porto de Santos. Mão de obra qualificada, ela é um desafio. Eu sou um grande defensor das escolas técnicas, porque eu acho que essa é a porta de entrada e facilita muito a você formar a mão de obra para atender essa demanda. Né? Você comentou de mais um terminal vindo. E a mão de obra, que hoje, também na área de manutenção, já é escassa, a gente tem dificuldade de preencher as posições, né? E agora nós estamos falando de trazer equipamentos já, vamos dizer, semi-autônomos, equipamentos que permite com que o operador não fique no equipamento operando, mas sim possa operar de uma sala remota, como acontece hoje na celulose. Então isso demanda uma capacitação maior, né? Então o nosso papel tem sido contratar as pessoas e capacitar. Até porque no Brasil isso é novidade. Sim. Né? Então não tem a mão de obra disponível que nem já tem em alguns portos, principalmente da Europa, da Ásia. Então nós estamos fazendo contratação e capacitação, isso demanda um tempo. Né? Mas eu ainda acredito que a gente precisa incentivar, e aí todas as empresas do segmento, incentivar a formação desde o nível técnico, para que, senão o que vai acontecer com a chegada de mais terminais, vai começar uma briga por mão de obra. E a gente vai acabar não tendo mão de obra para atender todo mundo. Então, e aí, não tendo mão de obra para atender todo mundo, o cliente não consegue ser atendido. Você perde eficiência operacional, você perde competitividade, entendeu? Então, a gente tem uma demanda agora, assim, uma carência que precisa ser atendida
rapidamente, porque nós estamos capacitando e eu tenho certeza que os outros terminais estão fazendo a mesma coisa, né? Mas ainda tem... Você capacita a mão de obra que já existe, mas falta mão de obra ainda para preencher quadro. Foi nesse sentido que a Deep World fechou a parceria com o Instituto Federal? Exato, e faz parte do nosso programa de buscar como que eu consigo capacitar, criar mão de obra e capacitar mão de obra para isso. Então, eu espero que não fique só aí, a gente está avaliando é o primeiro passo, avaliando outras opções, de que maneira que a gente pode continuar investindo, porque eu acho que isso contribui para a sociedade como um todo, né? É uma porta de entrada fundamental. Eu iniciei minha carreira com curso técnico e eu acho que é uma porta de entrada sensacional, e eu sou um grande incentivador disso. Então, acho que esse é o primeiro passo, mas tem mais coisa aí para acontecer. O SOPESP, inclusive, no ano passado, lançou o primeiro curso de mecânico de grandes equipamentos também, justamente porque faltam profissionais desse tipo de operação, né, Técio? Sim, e em adição, assim, o Fábio foi muito feliz aqui em trazer esse assunto da questão do técnico, né? Nós somos uma TV educativa. O nível técnico, ele foi degradado nos últimos 20 anos. Sim. Né? E assim, a gente nunca trouxe o assunto da politização aqui para o programa, mas a opção do Brasil em fazer o ProUni, em fazer um investimento, vender a falsa ilusão do diploma de nível superior e literalmente rasgar as políticas públicas de ensino técnico, que eu lembro, quando eu estava no colegial, você tinha a opção de fazer o colegial ou técnico. O colegial técnico. Gerou um vazio, né? Gerou um hiato no mercado de trabalho. E esse hiato, quando você olha para a Alemanha, né? A Alemanha tem um nível técnico muito forte e ele é muito bem remunerado, né? E hoje você oferta posições de técnicos, né, tecnólogos no setor portuário e aumenta salário, você não consegue achar o profissional qualificado para cumprir essa vaga. E ouso dizer que esse profissional técnico, nível técnico, ele ganha melhor do que 90% dos formados no ProUni no Brasil. E educação superior, inclusive. Né? Exato. Então, assim, isso aqui pode trazer a estatística que for. Eu conheço muita gente que fez 5 faculdades pelo ProUni e é motorista de Uber, né? E você tem posições abertas aqui no Porto de Santos para o nível técnico e você não consegue preencher. Na verdade, o sucateamento trouxe um prejuízo tremendo, especialmente quando a automação ela se tornou ferramenta mandatória dentro das operações e uma tecnologia que até em virtude da pandemia mesmo está cada vez mais acelerada quando a gente pensa em recurso para trabalho seguro, para trabalho mais ágil. Não, eu falo, quando eu me formei técnico, a remuneração era muito boa, te permitia pagar uma faculdade de excelente nível e você viver bem, entendeu? Mas eu acho que você foi bem feliz na sua colocação de que foi degradando esse negócio. Né? Eu acho que hoje o curso técnico não tem talvez o mesmo valor do que tinha lá atrás. E nem o reconhecimento. E nem o reconhecimento. Então as pessoas não fazem o curso técnico. Não vão falar assim, não, eu vou fazer uma faculdade. E o curso técnico era uma porta de entrada sensacional para o mercado de trabalho. Daí te permitia falar, agora eu vou cursar um nível superior e vou seguir minha carreira. E outra, você vai pegar o mecânico de manutenção de grandes equipamentos. Hoje, quando a gente fala de nível técnico, a tecnologia, a mecatrônica, a eletrônica, a mecânica, precisa de gente qualificada. Né? E hoje você vai na agricultura, né? A agricultura de precisão, nós estamos falando de drone, de automação, tecnologia. Então não é o mecânico com a mão suja segurando a chave de fenda, não é isso. Nós estivemos no Eldtech da Eldorado, né? Que é o centro de tecnologia onde eles replicam, né? As suas melhores mudas de eucalipto e é totalmente... É tecnologia aquilo, o tempo todo. Então, assim, eventualmente, né, a questão da mão de obra ela é cíclica. Eu ouso dizer aqui, não estou querendo fazer premonição, mas nós vamos ter uma onda de bons salários no nível técnico, justamente por escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra. E muita gente com nível superior desempregada. A gente faz um último intervalo e volta para a etapa final do Porto Negócios. Não saia daí. Eu volto já.
E estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto e Negócios de hoje. Seguimos com os nossos convidados. Está aqui comigo no estúdio o CEO da Deep World Brasil, Fábio Siquerino, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Siquerino, a Deep World tem também reforçado a sua estratégia logística end-to-end. Já são quantos escritórios? E o quanto essa estratégia tem agregado de valor ao serviço oferecido pela Deep World aos seus clientes? Tá. Bom, essa é uma estratégia, eu diria para você que localmente nós já tínhamos começado a pensar nisso, como que eu consigo expandir a minha oferta de serviços logísticos, né? Mas eram iniciativas mais pontuais, até que isso se transformou numa estratégia global da companhia, né? No Brasil, nós já estamos com 6 escritórios operando dessa maneira. Eu acho que o grande diferencial que a gente está, a proposta de valor levando para o mercado, é porque nós temos hoje uma capilaridade muito grande de terminais portuários, né? Sim. São 82 terminais espalhados pelo mundo, são 75 países de operação. E hoje, principalmente no Brasil, dado essa dificuldade de acesso ao porto, de áreas para você fazer estufagem de container, né? Fazer pré-stacking. Então a gente tem identificado aí uma oportunidade onde a gente pode oferecer para o cliente retirar o produto lá na fábrica dele, né? Na fazenda ou na fábrica, a gente fazer o serviço de estufagem, a gente levar para o porto e a gente fazer o transporte internacional e usar o nosso network lá fora. A receptividade tem sido muito boa, é claro que tem uma série de desafios. Não importa o tamanho que nós somos um novo entrante nesse segmento. Sim. E tem todas as dificuldades de um novo entrante, mas o que a gente percebe é que na hora que eu trago essa proposta de valor, de solucionar uma dor que o cliente tem hoje, que é onde eu vou estufar minha carga em Santos, que se você perguntar ao pessoal de algodão, eles estão sofrendo, o pessoal do café, sim, açúcar, né? A gente consegue solucionar isso porque nós temos uma infraestrutura para isso. A hora que eu conecto esse serviço que eu presto localmente com o meu network internacional, nós crescemos muito, eu diria que quase triplicamos de tamanho de 24 para 25, tudo bem que a base é pequena, então triplicar não é nenhum grande mérito, né? Mas eu acho que a gente tem um projeto muito ambicioso, né? De estar aí nos próximos anos entre os 10 maiores players desse segmento no Brasil. Essa é uma estratégia alinhada com a estratégia global. Isso é o mesmo que nós estamos com essa mesma pegada em todas as Américas, né? Principalmente Estados Unidos e México. Estados Unidos pelo tamanho do mercado, México por questões de nearshoring, essa estratégia, sim, de levar a produção para lá. Mas hoje o Brasil, dentro da estratégia Américas, né? Que são 11 países, o Brasil tem sido um dos principais destinos dos investimentos da Deep World associados a esse novo segmento, essa nova prestação de serviço. Justamente porque eles enxergam o grande potencial que existe. Não tenha dúvida. E o Brasil é um país, está entre as 10 maiores economias, talvez a 8ª maior economia, e ainda participa do comércio internacional com 1,4% só. Então mostra o tamanho do potencial de crescimento do nosso país, né? Nós temos os projetos lá, nova indústria, tudo isso. Eu acho que são projetos que vai permitir que o Brasil aumente sua participação nas cadeias globais de valor e quando você entra na cadeia global de valor, você é mais carga em container. Mais, sim, carga em container precisa mais operadores especializados nessa movimentação. Quais são os efeitos dessa mudança quando a gente pensa, Técio, no ecossistema logístico brasileiro? Acho que o primeiro ponto é especialização, né? Quando você tem veja, os freight forwards, né? Eles justamente cuidam, você liga para ele e fala assim, ó, eu quero colocar minha carga na China ou colocar minha carga numa gôndola no mercado em Miami. E ele faz toda ele organiza essa logística para você, contratando o lugar no navio, qual terminal que ele vai entrar, onde aquele navio vai escalar, enfim, o desembaraço aduaneiro da carga, como é que eu faço a declaração de exportação. Quando você tem um operador de terminal entrando nesse nicho, em escala global, e essa capilaridade faz uma diferença, porque, primeiro, ele vai usar, obviamente, a rede de terminais, claro, né? Entendendo as janelas de periodicidade e entender como eu ofereço um serviço perene. Sim.
Porque é isso que o cliente quer. Né? O Exatamente. cliente quer assim, eu quero entregar minha carga na mão de uma casinha, ou vai buscar lá na minha fazenda, ou na minha fábrica, toda segunda-feira e vai chegar toda quinta ou sexta, enfim, no outro lugar. Né? Voltamos à questão da previsibilidade. Exatamente. Exato. E aí, mas eu acho que o grande diferencial da Deep World aqui, como ela trabalha em escala global, e você consegue enxergar isso nos movimentos que eu observo nas redes sociais, a especialização das verticais de serviço. Então, quando eu faço um freight forward para autopeças... Explica para o nosso telespectador o que você está querendo dizer. o freight forward é justamente essa figura que faz o agenciamento da carga. É o agente de carga, em português. Pronto. Então, ele cuida do seu transporte de ponta a ponta, pensando em todos os elementos dessa logística, da cadeia. A Deep World, por ter essa presença global e trabalhar com diferentes economias, diferentes cadeias globais de valor, ela está acostumada a trabalhar com autopeça, para a indústria automobilística, com frutas ou com proteína animal. Ou seja, essa especialização por dá verticais... Dá uma vantagem competitiva tremenda. Porque eu entendo a dor do cliente. Sim. Qual que é a dor hoje da fruta brasileira? É entregar a fruta a tempo na gôndola do mercado lá em Miami ou em Chicago. De maneira que ela possa ser consumida com qualidade e sabor. Sem estar estragada. Né? Então eu preciso de previsibilidade, de escala, de tempo, de janela, de cuidado. Quando você tem alguém que opera terminal, né, e não está disputando com o armador, teoricamente, né? Todo o freight forward, ele compra um espaço dentro do navio, né? E aí, obviamente, tem uma disputa comercial natural desse posicionamento. No fim, mas assim, acho que o grande ponto diferencial é o nível de especialização que a empresa hoje olhou no mundo afora por entender todas as cadeias globais de valor, né? Então, se você pega cada freight forward, às vezes é especializado num tipo de carga. Sim. Em químicos, em carga perigosa, ou até eu falei do autopeça, né? Você tem freight forwards focados em autopeças. No caso da Deep World, é uma cartela. Um portfólio de opções por entender tudo, interligar. Então, assim, é uma vantagem competitiva, né? Dentro dos desafios que você colocou aqui, por serem entrantes recentes, dentre os desafios que existem, né, para a ampliação, o que você destaca, Sequerino, como o mais, eu não vou dizer o mais difícil, mas o mais delicado? Eu acho que é um mercado que, em diversos momentos, nós somos fornecedores e concorrentes ao mesmo tempo, né? Então, encontrar o balanço, como você administra essa relação, o equilíbrio nessa relação, porque hoje você tem uma série de armadores que também são operadores logísticos. Exatamente. Né? E são empresas reconhecidas não, são o número 1, 2, 3, 4, né, do mundo também no seu setor. Então, é um jogo de gigantes que todos têm o mesmo objetivo, né, que é atender o mercado porta a porta, end-to-end. Então, a gente estabelecer essas relações de uma maneira, administrar essa relação, encontrar o equilíbrio, de maneira que o beneficiário final seja o consumidor, não é nem o exportador, é o consumidor, porque tem que chegar, você falou, a fruta chegar com qualidade, na gôndola. E é um preço razoável, né? Um preço que você fala assim, pô, tem mercado. Exato. Eu consiga comprar. Então, eu acho que isso tem sido um aprendizado constante, né? A gente está evoluindo muito. E trazer para dentro do nosso negócio no Brasil, porque você falou da especialização dos segmentos, né? Nós temos hoje especialistas na área automotiva na Europa, Estados Unidos, que esse mercado já está mais maduro para nós. A área automotiva aqui, a gente tem um conhecimento bem interessante. Já na área, por exemplo, de fruta, exportação de fruta, você tem países que têm mais expertise, por exemplo, o Chile, né, o Peru, o Equador. Né? Então, o que nós estamos fazendo agora é entendendo esses mercados e como que eu adiciono essa capacidade, essa especialização aqui. Eu tive a semana passada lá em Dubai, na Go Foods, que é uma feira de alimentação gigantesca, né? Justamente discutindo com todos os exportadores brasileiros de carne, que carne brasileira tem um mercado
fantástico, né? Enorme. Entendendo quais são as dores desse segmento e como que eu posso criar produtos específicos para atender esse mercado. Porque a exportação disso é brutal e eles estão localizados a uma distância significativa do porto. E há mercado para toda essa cadeia de consumo, Não, né? há mercado para isso, há mercado para isso. Hoje, se você conseguir manter um preço competitivo, o Brasil, a gente sempre tem aquele discurso, né? O Brasil é competitivo da porteira para dentro, não é competitivo da porteira para fora. Isso é fato, né? A gente tem o gap de infraestrutura, tudo, a gente perde muita competitividade na logística. Então, se a gente conseguir adicionar competitividade a essas cadeias, o Brasil vai crescer muito no comércio internacional, não tenho dúvida disso. E é interessante essa abordagem que o Siccherini trouxe, né? Ora eu sou fornecedor, ora eu sou concorrente. Sim. E a busca por esse equilíbrio, né? Mas na brincadeira da logística do comércio internacional, o end-to-end, todo mundo tem alguma sobreposição em algum elo da cadeia. Né? A gente já falou muito aqui da Amazon, do Mercado Livre. Compete. Claro. Né? Compete porque a partir do momento que eu estou trabalhando na distribuição porta a porta, em algum momento eu vou ter algum overlap, alguma sobreposição, seja de um freight forward com armador, do armador com terminal, porque todo mundo hoje... E essa verticalização que a gente fala muitas vezes, que o pessoal... dá uma deturpada. Dá uma deturpada, né? Mas assim, essa verticalização nada mais é do que assim, opa, eu sou um terminal, eu posso dar um pulo atrás na minha cadeia aqui e pegar essa atividade para melhorar o meu serviço aqui, ou proteger o meu serviço aqui, né? Essa estratégia da DP World globalmente, entrar no mercado da logística porta a porta, foi justamente para proteger os terminais. Sim. E olha que louco, os armadores que entram nos terminais para proteger o shipping, né? Então, cada um está olhando o seu core business e fala assim, como é que eu posso brincar nesse tabuleiro aqui, primeiro para proteger meu negócio e ser mais competitivo. Sim. E aí, ser mais competitivo, no final, é entregar valor para o cliente final. E é o que a gente espera para que o nosso país, de fato, possa avançar do jeito que pode e do jeito que a economia merece. Fábio, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Porto e Negócios, pela disponibilidade do teu tempo. Parabéns pelo teu olhar. Já te entrevistei algumas vezes, acompanhei, tive o prazer de acompanhar todas essas mudanças na DP World. E isso tem muito do teu olhar, muito do teu desejo de fazer crescer, né? Eu acho que... e do cuidado com o ativo do dono, né? Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve frente à DP World Brasil e que seja um ano mais fácil ou menos difícil do que 2025. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo aqui com vocês, contando um pouco do que a gente está fazendo. Realmente, acho que o que a gente tem construído com a DP World é realmente trazer orgulho para a gente. Eu acho que a gente contribui para o país, tudo. E esse ano vai ser um ano desafiador, né? Um ano com eleições, com tudo isso. Então, é um ano que, para a gente prestar muita atenção, para a gente poder traçar os próximos anos aí e fazer o nosso planejamento. E torcer para que tudo aquilo que caminhou continue no trilho e que não vire apenas plano de governo e se torne, de fato, um plano de Estado, né, Técio? É isso aí, Nazaré. Agradeço aqui o Fábio. Gostei do programa de hoje. Eu também, adorei. A gente volta a se encontrar com o programa inédito na próxima quinta-feira. Obrigado pelo carinho da audiência. Até lá. Tchau.